Graça e paz, uma noite abençoada para todos. Sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da igreja Cristo Vive Missão, aqui na rua General Roca 340, Galeria. Estamos na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. E também estamos em Itaipu, na rua Francisco Cruz Nunes, próximo ao lado do Mercado Bom Marché Oceânico. A nossa sede do Rio e a nossa sede na região oceânica, Itaipu, terão imenso prazer de receber você para celebrar a Deus, celebrar a palavra da graça de Deus. Em Itaipu ainda não inauguramos, estamos em obras, mas você pode entrar em contato conosco aqui pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, enfim, e nós teremos imenso prazer de receber você. Quem sabe você esteja me ouvindo aí da região oceânica de Niterói e ama a palavra da graça de Deus, recebeu no seu espírito uma palavra poderosa da parte de Deus através do nosso ministério. Então, nós teremos imenso prazer de conhecer você e tê-lo como membro da nossa igreja em nome de Jesus. Amém? Então, bom, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ministrar a verdade da palavra. Daqui a pouco nós vamos orar. Nós temos aqui uma lista de pessoas que contam com as nossas orações, eles ligam conosco aqui na terra, o mover, porque creem no mover da oração, creem que Deus tem refúgio, Deus tem palavra, Deus tem resposta, Deus tem alívio para o coração, Deus tem uma palavra. Sim, então nós estamos unidos nessa mesma fé e em nome de Jesus veremos grandes respostas de Deus aos nossos clamores em nome de Jesus. Amém? Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia Sagrada. Vamos refletir na palavra de Deus. Primeiro abrimos a Bíblia, primeiro lemos, meditamos na palavra, e depois que temos a palavra de Deus como primazia, como base para a vida, então nós oramos. A palavra diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Então vamos primeiro na palavra, depois vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Nós estamos percorrendo o mover da oração por toda a Bíblia Sagrada. Esta é a 21ª mensagem, ou seja, já são 21 semanas estudando, meditando, mergulhando em águas profundas sobre o mover da oração. E vamos percorrer toda a palavra de Deus, amados, em nome de Jesus. Sempre através da oração Deus respondeu, Deus enviou anjos, chuvas de bênçãos, Deus abriu portas, Deus livrou pessoas, sempre enviou profetas, sempre uma obra tremenda por intermédio da oração. E nós precisamos ver em nossas igrejas, em nossa sociedade, em nossas famílias, nós precisamos ver o mover da oração, movendo a mão de Deus, realizando milagres, maravilhas e sinais. Então, eu convido você a embarcar conosco nessa jornada, percorrendo o mover da oração por toda a Bíblia Sagrada. Não falte nenhuma sexta-feira, por favor. Sempre 19h30 online, nós estamos aqui refletindo na palavra e orando. Esteja fielmente conosco cada sexta-feira, colocando aí sua família, seus projetos, suas orações em concordância com os irmãos espirituais. Essa é a oportunidade que nós temos de ligar na terra o que terá sido ligado nos céus. Amém? Então, 2 Samuel 24,
versículos 1 a 4, 8 a 14, diz a palavra do Senhor: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, Davi, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, para Deus, o censo era um problema. Nós vamos entender isso. E como a ira de Deus se acendeu contra o povo, Deus levantou o rei Davi e disse: Davi, faz o censo. Era uma forma de Deus começar um processo de disciplina para o povo e para Davi. Versículo 2: disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, rei, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor veja isto acontecer. Mas por que o rei tem prazer nisto? Por que o rei tem prazer em fazer essa contabilidade aí, você sabe, esse censo? Por que o rei tem prazer nisso? Onde é que está o teu coração, ó rei? Está na riqueza? Está no poder? O seu coração está em Deus? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Versículo 8: assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Versículo 10: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor. Aí ele foi orar, arrependido, coração pesado, sabia que tinha pecado, consciência estava cobrando. Aí foi orar a Deus: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, confiei na riqueza, confiei no dinheiro, confiei no poderio militar, pequei contra o Senhor. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres, primeira opção, 7 anos de fome que venham à terra? Segunda opção, 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Terceira opção de disciplina, 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora, pensa, me dê a resposta, que eu vou orar a Deus, vou colocar a resposta diante de Deus. Então disse Davi ao profeta: estou em grande angústia, porém caiamos das mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi tinha aqui 2 opções: cair nas mãos de Deus, fome ou peste, ou uma opção, ser perseguido pelos inimigos. Falou: não quero cair nas mãos dos homens, prefiro a disciplina de Deus, prefiro que Deus me discipline, a mim e ao povo que tiver que ser, porque Deus é um Deus de misericórdia. Pai amado, fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Nós aqui estamos absolutamente, Pai, submetidos à Tua vontade, absolutamente abertos, Pai, ao Teu querer. Nós queremos a Tua palavra, queremos a Tua resposta. Há pessoas que me ouvem nesta hora, meu Pai, que estão passando processos duros na vida, alguns de disciplina do Senhor, outros têm sido fiéis,
mas ainda assim tem sofrido perseguições e vicissitudes naturais deste mundo, porque passamos por aflições. Ó Senhor amado, ouça agora a oração do teu povo e responde-nos, Pai, de acordo com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nela confiamos, nela estribamos a nossa vida, porque sabemos, Pai, que tu és um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. O povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Família amada, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, ovelhas amadas, por quem eu oro e peço a Deus que abençoe com toda a sorte de bênçãos, que nada falte para cada uma das ovelhas e que nenhuma das ovelhas passe apertos, nem na saúde e nem na vida financeira. Essa é a minha oração. O Senhor Deus espera que os seus servos, seus eleitos, seus filhos amados, que foram chamados por Ele com uma vontade e um propósito na vida, Deus espera que cada um dos seus servos, ou seja, cada um de nós, venhamos a promover a justiça de Deus, ou seja, os princípios fundamentados na palavra de Deus, uma vida temente ao Senhor, seja na família, como um chefe de família, como uma mulher de sabedoria dentro de casa, seja como um profissional, um executivo, um profissional liberal, um empresário, seja na administração financeira com outras pessoas, em que você é honesto, em que você não passa a perna em ninguém. Então Deus espera que nós sejamos promotores da sua justiça. O texto nos mostra também o contexto, que Deus espera de nós que tenhamos a nossa esperança nele, a nossa confiança seja no Senhor, e por intermédio de uma vida entregue nas mãos de Deus, que confia inteiramente no Senhor, sejamos modelo de pessoas que respeitam a autoridade de Deus. Porque seria um contrassenso nós dizermos: eu espero em Deus, eu confio em Deus, mas eu não respeito a sua autoridade, eu não respeito a sua palavra, eu não respeito os princípios bíblicos. A Bíblia diz: seja fiel, assim, 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 tenha uma vida de oração, assim, 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 dê um bom testemunho, assim, 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 e eu não quero saber, não é comigo. Então é um contrassenso. Então Deus espera que tenhamos esperança nele e respeitemos a sua autoridade. E tenhamos confiança na sua promessa, porque a sua promessa é fiel. Deus jamais permitiu que alguma palavra dele caísse por terra. Deus jamais permitiu que algum plano dele não fosse cumprido. Todas as promessas do Senhor se cumprem na vida do seu povo. E Deus jamais permitirá que o seu filho, seu justo, sua igreja seja envergonhada. Então, confia inteiramente no Senhor. Desta forma, com esses pilares, esses eram, na verdade, os pilares do ideal do rei deuteronômico, lá em Deuteronômio 17. Era assim que um homem de Deus, chamado para governar, chamado para ser líder, deveria de agir. Esse era o modelo do servo de Deus. É o modelo de alguém que crê em Deus e vive a palavra de Deus. E é desta forma que Davi seria instrumento de bênção para o povo. Da mesma maneira que desta forma, você é instrumento de bênção para a tua família, para a sociedade civil, para a sociedade política.
É assim que você é bênção para a igreja de Deus nessa terra. Você é bênção para a obra da evangelização, para alcançar perdidos, pois quando se promove justiça, quando se espera em Deus, quando se respeita a autoridade bíblica, quando se tem confiança nas promessas, Deus opera, Deus está na frente, Deus está no controle. Então, ao mesmo tempo que você se torna bênção, um instrumento nas mãos de Deus, você também desfruta do relacionamento pactual com Deus, porque você está em obediência, você está vivendo em obediência. Mas jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus honra aqueles que o honram. Aquele que ouviu a minha palavra e a praticou é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que ela não caiu. Porque um justo que honra o pacto com Deus, ele pode sim sofrer aflições, injustiças e perseguições, como Jesus passou, os profetas passaram, os apóstolos passaram, a igreja primitiva passou, a igreja histórica, durante todo o tempo de sua existência, passou por perseguições, até hoje. Entretanto, Deus tem a palavra final, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus não desampara o justo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você percebe como é diferente a pessoa que passa por problemas na vida porque semeia mal, do que a pessoa que passa por problemas, mas está em obediência e Deus está no controle, para a glória do Senhor. Então veja, em 2 Samuel 23, 3 a 6, é isso aí que está dizendo, olha lá. Disse Deus, o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Olha lá, olha o que Deus falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens. Ou seja, você tem que ser justo. Se Deus te colocou numa posição estratégica de liderança, ou numa posição de ajuda no corpo de Cristo, seja ela qual for, lá em Efésios 4,16 diz que o corpo bem ajustado, Deus te deu um dom dentro do corpo, seja um dom de oração, seja um dom de pastoreio, seja um dom de visitação no lar, seja um dom de capelania hospitalar, seja um dom de mestre para ensinar, para a literatura bíblica, teológica, de ensino, de fundamentação, seja ministério financeiro, assim como Jesus tinha especialmente 3 pessoas que sustentavam o ministério dele, Deus também levanta pessoas para sustentar a sua obra. Então, em todas essas áreas, Deus requer que você seja justo. Aí depois ele diz, domina no temor de Deus. Essa pessoa é como luz da manhã, quando sai do sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Amado, quando você age com justiça perante Deus, Deus faz brotar da terra. Vem mais e mais bênçãos sobre a tua vida. Vem mais e mais milagres de Deus sobre a tua vida. A brotar da terra a vida é um milagre de Deus. Aí ele diz sobre o pacto. Isso é um pacto que se tem com Deus, viver desta forma. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Ou seja, eu estou andando em linha com a palavra. Por mais que a luta venha, por mais que as coisas aconteçam, você acha que no final de tudo Deus não vai honrar a sua palavra? Vai, claro que vai. Agora, olha o oposto.
porém os filhos de Belial, ou seja, aqueles que não têm temor de Deus, serão todos lançados fora. Por quê? Porque são como espinhos que não podem ser tocados. Ou seja, a pessoa que não vive a justiça de Deus, não promove a justiça de Deus, não promove o temor do Senhor, você não sabe o que pode esperar dela. Ela é como um espinho que não pode ser tocado. Um dia dá bom dia, no outro dia amaldiçoa. Um dia está lá, eu acredito, outro dia já está, esse negócio de igreja. Um dia é fiel, outro dia já não é fiel. Um dia abençoa, outro dia já amaldiçoa. Então é como um espinho lançado fora. Amado, nós somos ovelhas fiéis e Deus vai honrar a tua vida. Creia nisso. Então, quando chega o capítulo 24, nós vemos que uma praga sobrevém a Israel, porque Davi fez um censo sobre o povo. Foi nesse contexto de um homem justo, de um homem fiel, de um homem que honra a Deus, foi este homem que levantou um censo sobre Israel, e que pecou. Você veja que é possível um homem de Deus pecar. Agora o texto bíblico diz que foi Deus quem incitou Davi a fazer o censo. Por quê? Porque o povo de Israel, você se lembra que nas rebeliões de Absalão e de Seba, grande parte do povo de Israel apoiou a rebelião. Apoiou a rebelião. O povo que outrora havia já pedido um rei, seja recusado a teocracia, recusado o governo de Deus, havia pedido um rei conforme o rei dos reis do mundo. Aí veio Saul, veio disciplina e depois veio Davi. Agora rejeitam em parte Davi. Em parte do povo estava rejeitando Davi, desrespeitando a autoridade de Davi, rejeitando o governo de Davi, que foi levantado por Deus. Então diz que a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Disse: Davi, faz o censo. Davi fez o censo, que era pecado. Você veja, amado, Deus permitiu toda essa situação, porque Deus tinha disciplina para o povo e disciplina para Davi também. Então ouça, a ideia central é que quando Deus se ira em razão do pecado, seja do povo que apoiou a rebelião, seja de Davi, que estava apegado ao poder, querendo lá ter o gostinho do poder, do censo, eu sou poderoso. Quando Deus se ira em razão do pecado, Deus disciplina os seus filhos para aproveitamento. Deus corrige com açoites e iniquidades. Mas Deus está disposto a abrandar o seu juízo quando estes filhos se arrependem, e Deus está disposto a restaurar plenamente os seus filhos quando eles o buscam em oração. Você veja que lá não precisa abrir, mas em Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus a sua oração, eu sararei a sua terra. Então é necessário que haja o que se chama que é metanoia. Ou seja, metanoia é uma mudança de 180 graus. Se você está indo para a esquerda, amado, não vai para a esquerda vai te levar para o comunismo, vai para a direita. Se você está indo para o pecado, não vai para o pecado, vem para a santificação. Se você está indo para o baile, para dançar a dança da bundinha, e a dança da garrafa, e a dança do cachorrão, não vai. Venha para a igreja cantar que santo, santo é o Senhor, que grande é o Deus El Shaddai. Se você está permitindo que a sua boca faça fofoca e fale mal das pessoas, não faça mais isso. Venha para a igreja, pratique a oração, seja mudança de caminhos. Então, amados, pergunta que se levanta: meu pastor amado,
Deus não gosta de números. Deus não gosta de matemática. É uma questão de organização também. Saber quantos soldados temos, saber o número de pessoas que temos, podemos avaliar. Então, amados, vamos lá, duas considerações. A ira de Deus se levantou contra Israel, primeiro, porque apoiou rebeliões, rejeitou a autoridade de Deus. Pediram um rei conforme o mundo. Rejeitaram a palavra de Deus e a aliança de misericórdia. Por isso, Deus começou o processo de disciplina. Através do censo. Deus tem problema com números, com matemática, com organização. Que, nesse caso, porque os números podem representar muita coisa. Se você tem números positivos na sua conta bancária, você tem conta no azul. Tranquilidade, opa, maravilha, a conta está no azul. Mas se o número na tua conta bancária está no negativo, está no vermelho, aí você já tem dificuldade, você já tem preocupação. Às vezes você não consegue estudar direito, você às vezes quer se concentrar e não consegue. Por quê? Porque o boleto venceu, porque a conta está gerando juros, porque você está, felizmente, com contas maiores. Enfim, então, o número pode ser positivo ou negativo. E aqui os números representam o quê? Representam que Davi queria saber, o número dos seus soldados, do seu poder, aquilo que ele tinha como poder, aquilo que ele era, o homem. Ou seja, ele estava permitindo que o seu coração se elevasse. Era uma questão de poderio humano, uma questão de independência de Deus. Esse era o problema. Essa era a questão. Então no versículo, ele reconhece que pecou, ora a Deus, pede a Deus que Deus tenha misericórdia, Deus dá as opções e ele escolhe cair nas mãos de Deus. E aí no versículo 15 do capítulo 24 diz a palavra: então enviou o Senhor a peste a Israel, ou seja, 3 dias de peste, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Ou seja, Deus disciplinou exatamente na área que Davi estava pecando. A questão da confiança, eu tenho muitos homens aqui. Então Deus foi lá e reduziu aquele número de homens, era uma disciplina. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, olha lá, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. E o anjo estava junto a ele de Araúna, Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então você veja, Deus estava olhando mais além do que Davi conseguia enxergar. Deus estava disciplinando o povo por causa de um espírito de rebeldia, e ao mesmo tempo estava disciplinando Davi, porque estava confiando em carros e cavalos. E aí Deus reduziu o número de soldados. Deus enviou a peste. Então Deus disciplinou o povo, mas Deus ao mesmo tempo agiu com misericórdia. E quando o anjo iria destruir Jerusalém, Deus falou: basta. O termo antropomórfico, que é o que dá características humanas a Deus, é o antropopático, que dá características sentimentais a Deus que pertence aos homens, diz: arrependeu-se o Senhor. Na verdade, o que o texto bíblico está dizendo é: Deus cessou a praga, Deus mudou aquela decisão, não vai mais destruir, acabou a disciplina, já foi disciplinado bastante, agora é hora de mudança. Por isso Davi disse: é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Então, amado, precisamos nesses 2 minutos finais concluir. Em primeiro lugar, Deus abomina o pecado, especialmente orgulho e rebelião. Então, quando o homem se ostenta na sua soberba, na sua arrogância, isto é contra Deus.
Assim como aconteceu com Absalão, com Seba, também se rebelaram e o povo apoiou. Grande parte do povo apoiou. Então Deus disciplinou o povo. Amado, é necessário que, como Cristo, você se esvazie, amado. Cristo se esvaziou de tudo, da sua força toda poderosa, para assumir uma figura humana e fazer a obra. Você veja, amado, que ele, sendo Deus, se fez homem, sendo todo poderoso, se colocou num corpo de carne. E agora nós, que somos meramente mortais e naturais, vamos querer encher o balão de soberba? Não, amado, se esvazie do orgulho, se esvazie da soberba, coloque isso diante do Senhor. Isso não é do agrado de Deus. Depois do versículo 3, lembra que Joabe disse: Davi, você tem prazer nesse senso? Você tem prazer aí em saber o gostinho do poder, em dominar o poderoso e saber? Você tem prazer nisto? Então, amado, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, amado. O Senhor é que é poderoso para te dar livramentos. O Senhor que é poderoso para te guardar. O Senhor que te dá sabedoria para agir. Então, amado, confie inteiramente no Senhor. Abra mão dessa confiança em sabedoria humana, em orgulho humano, em coisas terrenas. Confie no Senhor. Versículo 10, Davi ora, reconhecendo seu pecado, reconhecendo que o orgulho e o gostinho do poder estava subindo no coração, e ele disse: pequei loucamente, Senhor, me arrependo, perdoa. Então, amado, ele se arrependeu, de fato, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu com Saul e Acã, que foram homens que pecaram à semelhança de Davi. Entretanto, quiseram a todo momento se justificar. Não, mas eu não mas não é bem assim. Não, mas não foi isso. Mas não, é diferente. Ou seja, não tiveram arrependimento verdadeiro. Amado, desça do pedestal, peça perdão. Porque quem reconhece o pecado, quem reconhece o erro, não fica mais, não. Quem erra, reconhece, pequei, perdão. Tem que reconhecer o seu pecado. Para de justificar. Reconheça o pecado e deixe-o para trás. E aí Davi diz que o Senhor é compassivo. Ele preferiria cair nas mãos de Deus. De fato, amado, Ele é um Deus de misericórdia. E a disciplina do Senhor vai ter aproveitamento. Em nome de Jesus, amado, você não vai se desviar. Você não vai para o mundo. Você não vai cair. Deus vai te sustentar, Deus vai levantar a tua vida, Deus vai restaurar o vaso que se quebrou. Você ainda será grandemente usado nas mãos de Deus. Você ainda verá grandes coisas através da tua vida. E por fim, amado, Davi e nós depositamos a nossa confiança na misericórdia do Senhor. E sabemos que Deus está disposto a mudar a vida, a transformar as coisas, a cessar a praga, a gerar vitória. Deus está disposto a mudar a tua vida plenamente. Por quê? Porque você está arrependido, porque você colocou a sua confiança na misericórdia de Deus, porque você coloca a sua vida nas mãos do Senhor inteiramente. Então, amado, creia, receba, e depois leia o versículo 18 ao versículo 25, você vai ver que Davi foi até o Jebuseu, disse: Jebuseu, eu quero comprar esse terreno todo aqui, porque eu vou oferecer holocausto ao Senhor. E aquele homem, que era um estrangeiro na terra de Israel, ele disse: opa, não, peraí, rei, não precisa comprar nada, eu vou dar tudo, eu vou dar o terreno, eu vou dar os trilhos para oferta, os bois, tudo, vou doar tudo. E o rei falou: não, eu não quero oferecer para Deus algo que não tenha custo para mim. Precisa ter custo. Preciso sentir que houve custo. E aí Davi foi lá, honrou, fez as ofertas e diz que a praga cessou.
Então, amado, quando tem coração arrependido diante de Deus, quando tem busca na oração e tem ação de fidelidade, porque toda ação reflete o que está no coração. Quando você está meditando em Deus, de fato arrependido e quer honrar a Deus, isso vai se manifestar nas suas atitudes. Então aí, quando há esse casamento de questões, Deus promove restauração. E foi o que Deus fez com Davi, foi o que Deus fez com o povo de Israel, e houve resposta de oração. E em nome de Jesus, vai haver resposta de oração na tua vida também. Há de ser cessada toda a praga e há de vir vitória. Eu declaro grandes vitórias de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos orar a Deus. Temos aqui a lista, temos os nomes, muitas pessoas pedindo oração. São dezenas de nomes, não vamos ler aqui todos, senão vai ocupar o espaço. Mas você que tem a sua lista aí, você pode pegar os nomes e orar um por um. Ou então, se você não tem, dê um print agora na tela, por favor. Dê um print na tela e você pode orar a Deus aí com um print, por favor. Vamos colocar diante do Senhor. Se você não colocou o nome na lista, coloque aí no chat também, os irmãos vão observar e vão orar, em nome de Jesus. Pai amado, eterno, maravilhoso, bendito e fiel, Tu ouves, Pai, a oração do Teu povo. Tu tens prazer, meu Deus, em abençoar a vida dos Teus servos. Então nós queremos, nesta hora de oração, nesta hora de fé, nesta hora de confissão da palavra, nós queremos colocar diante de Ti, meu Deus, cada uma das nossas necessidades, porque nós cremos, Pai, que Tu és um Deus cheio de misericórdia, Tu és um Deus cheio de graça, Pai, e a Tua palavra nos instrui a respeito disto. Então, confiantes na palavra, confiantes no caráter de Deus, confiantes na misericórdia do Senhor, confiantes na obra de Deus em nossas vidas, nós, Senhor, cremos nas Tuas promessas. Nós nos comprometemos, Pai, a honrar a Tua palavra, a promover a justiça, a andar no temor do Senhor, a observar os princípios bíblicos. Nós nos comprometemos, Pai, a ter uma vida de oração, a buscar a comunhão da Tua face em oração, Senhor. Nós nos comprometemos, Pai, com a meditação bíblica, a leitura da palavra, a busca pelo crescimento espiritual. Nós nos comprometemos, Pai, com as verdades da Tua palavra, porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus de justiça. A vida espiritual não é algo, uma balela, um folclore. A vida espiritual não é algo que cada um determina como é que tem que ser. Não, existem princípios bíblicos, não é bagunça. Vida espiritual não é bagunça. Há princípios bíblicos, há palavra bíblica que precisa ser respeitada. Então, Senhor, nós queremos ouvir e praticar. Nós não podemos, Pai, permitir que os princípios bíblicos entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Existem princípios que nós queremos honrar. Precisamos estar em obediência em todas as coisas, Pai. Porque quando a igreja não cumpre os princípios, Pai, ela está vivendo uma vida espiritual morna. Ela está vivendo uma vida espiritual fraca, está confiando no seu julgamento pessoal, está confiando nos seus pensamentos pessoais, está estribando a sua sabedoria na sabedoria humana.
E aí foge dos princípios bíblicos. Isso aí foge dos princípios de Deus. E foi isso que o teu povo, Pai, o povo de Israel, fez nesse contexto bíblico. O povo apoiou em grande parte a rebelião de Absalão e de Seba, assim como o povo rejeitou Samuel e a autoridade do Senhor quando pediu um rei conforme o rei das nações humanas, terrenas. E agora, como se não bastasse, também apoiou a rebelião contra Davi, que era o rei ungido de Deus. Então o povo estava passível de disciplina, o povo estava passível da repreensão do Senhor. E o próprio Davi, Senhor, estava lá com o gostinho do poder, estava lá com o gostinho do senso do poder, estava lá confiando nos carros e cavalos, no número de soldados que tinha, porque era muita gente, e apartou o seu coração do Senhor. Mas graças a Deus, Pai, que diferentemente de Saul, diferentemente de Acã, diferentemente de Absalão e de Seba, Davi reconheceu o seu pecado. Davi, Senhor, se arrependeu de inteiro coração. Davi buscou arrependimento diante da face do Senhor. E quando Deus lhe deu as opções de disciplina, Pai, é porque Davi estava ali num momento de uma relação com Deus meio que desigual, meio desfocada. E Deus deu a ele a possibilidade de focalizar novamente o seu relacionamento com Deus. Então Deus lhe deu, o que você prefere? Fugir dos inimigos, ou seja, estar nas mãos dos homens, ou você prefere que eu, Senhor, envie fome ou peste? Fome por 3 anos ou peste por 3 dias? E Davi disse: muito melhor é cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Ele aceitou a disciplina, ele aceitou que Deus iria discipliná-lo, e ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus. Então Deus permitiu que a peste assolasse o povo por 3 dias, mas na sua misericórdia mandou que o anjo retivesse a sua mão para não destruir o povo, porque afinal, Senhor, se tu contendesses conosco a ferro, juízo e fogo, todos nós já teríamos sido consumidos. Se tu, Senhor, nos tratasse de acordo diretamente com os nossos pecados, todos já teríamos sido consumidos, não sobraria um em pé, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Às vezes é o orgulho no coração, às vezes é a fofoca, às vezes é a mentira que conta, às vezes é a glutonaria, às vezes é a falta de amor para com a obra de Deus, às vezes é a avareza para com a obra de Deus, às vezes é a falta de oração, é a omissão. Omissão também é pecado. A pessoa não ora, a pessoa não tem leitura bíblica, a pessoa não vem à igreja, a pessoa não evangeliza, sabe? Tem uma vida lá morna, não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem, não evangeliza, não dá uma esmola, não é generoso, é avarento. Então o pecado não é só a ação errada, o pecado também é a omissão. Então, de um jeito ou de outro, somos pecadores, e se Deus contendesse conosco, Senhor, já teríamos sido todos consumidos. Mas graças a Deus, Davi focalizou bem o seu relacionamento com Deus na disciplina e disse: Senhor, eu prefiro cair nas mãos de Deus.
Eu prefiro estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Prefiro estar debaixo da disciplina de Deus do que do julgamento e da disciplina dos homens. Que os homens erram, os homens pecam, os homens são falhos, mas Deus é perfeito. Então, Senhor amado, nós aqui estamos, Pai, também para abrir os corações, Pai, rasgar os corações. É necessário, Pai, que as Tuas ovelhas, eu oro por elas agora, que elas rasguem o coração diante de Ti, ó Pai. Que nenhuma ovelha esconda pecados, porque de Ti não tem esconderijo, ó Pai. Se há pessoas que estão aí escondendo pecado, que essa pessoa agora abra-se perante Deus. Não precisa escrever o seu pecado no chat, mas confessa o seu pecado para Deus. Se você tem pecado com mentira, com fofoca, com alcoolismo, com glutonaria, com qualquer coisa que seja, confessa o pecado diretamente para Deus. Verbalize o seu pecado para Deus. Diga o que você fez. Você precisa passar por esse processo espiritual, mental, psíquico. O ser humano é um ser inteiro, ele é corpo, alma e espírito. Verbalize o seu pecado diante de Deus. Fale especificamente. Não seja apenas, generalizado. Uma oração generalizada. Senhor, perdoa pelos meus pecados. Tudo bem, perdoa os pecados. Quais pecados? Quais? Diga diante do Senhor. Davi disse: Senhor, eu procedi loucamente. Ele reconheceu qual era o pecado dele. Ele reconheceu. Porque às vezes as pessoas, eu sou pecador, legal, perdão, Senhor, meus pecados, o Senhor sabe, tal. Mas lá no fundo, acha que não é pecador. Lá no fundo, acha que é perfeito, que é acima das pessoas, que o seu julgamento é sempre melhor do que o dos outros, que a sua opinião é sempre melhor do que a dos outros, que o que você acha é sempre mais acertado do que os outros acham. Não é verdade? Entendeu? Então, nós não podemos pensar desta forma. Todo ser humano, diz lá o ditado, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Síndrome de Deus todo mundo tem um pouco. Então é necessário você falar especificamente o pecado. Então, Senhor, é isso que queremos fazer nesta noite. Colocar diante de Deus as nossas limitações, as nossas fragilidades. Colocar diante de Ti, Senhor, porque se queremos restauração, se queremos que o Senhor restaure plenamente, se queremos que o Senhor levante a vida que está caída, se queremos que o Senhor traga restauração, cura, milagres, bênçãos, é necessário acertar a vida com Deus, é necessário acertar os ponteiros com Deus, senão a oração é uma coisa vazia. É a mesma coisa que dizer: Senhor, eu quero perder 30 quilos, mas está todo dia no podrão, está todo dia comendo lasanha com Coca-Cola, está todo dia comendo bacon com ovo, e óleo na fritura, batata frita e McDonald's. O cara tira férias dentro do McDonald's, está lá, acorda e dorme no McDonald's. Aí ora a Deus: Senhor, eu quero emagrecer. Isso é uma oração hipócrita, isso é uma oração vazia de verdade, isso é uma oração vazia de integridade. Deus não vai atender a tua oração. Então é necessário haver acertos com Deus. Precisamos acertar os ponteiros com Deus. Senhor, eu quero emagrecer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Faz dieta, faz exercício físico. Senhor, eu quero andar corretamente na minha vida. Então, não se envolva com amizades erradas. Não ande por aí fazendo besteira. Esteja na casa do Senhor.
A oração é acompanhada de ação. Davi reconheceu o pecado, colocou a sua vida nas mãos de Deus e depois foi lá e fez a sua oferta. Depois da oferta, a praga cessou. Então há pessoas que pedem perdão e tal, de uma forma generalizada, mas não têm capacidade de pagar o preço de uma vida fiel. Amado, o preço da salvação foi pago lá na cruz, ninguém mais pode pagar, mas temos um preço a pagar nessa vida. É o preço de fidelidade, é o preço de honra, é o preço de viver o Evangelho com seriedade. Quem quer ser discípulo, tome a sua cruz e siga. Evangelho e vida espiritual não é de qualquer maneira, cada um faz o que quer, não. Precisamos respeitar as autoridades, a autoridade bíblica, respeitar o que se prega, o que se fala da palavra de Deus. E aí a oração é verdadeira. Aí a oração tem integridade. Aí Deus ouve a oração. Porque se eu oro uma coisa e pratico outra, a tua oração é mera religiosidade. Então nós queremos, Pai, de fato, colocar a nossa vida em linha com a tua vontade, Senhor. Queremos buscar a tua face em oração, mas buscar a tua face em oração com o coração arrependido e com práticas de mudança de vida. Senhor, em nome de Jesus, se tem algum marido que me ouve aí, que está em adultério, Senhor, que esta pessoa tenha vergonha na cara, integridade, deixe de ser crente meia tigela e tira o pé do laço, que isso é pecado. Se tem crente me ouvindo que está vivendo na mentira, está fazendo fofoca, está tendo vida dupla, está com o pé na igreja e pé no mundo, toma vergonha na sua cara e seja um crente de verdade, porque Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Você pode achar que engana o pastor, você pode achar que engana o irmãozinho, mas a Deus ninguém engana. E se você quer a tua oração respondida, então aprenda a ter integridade com Deus, porque Davi aprendeu as duras penas. Davi aprendeu. Davi, com o coração arrependido, colocou-se nas mãos de Deus. Às vezes nós queremos as bênçãos de Davi, as bênçãos de Abraão, mas não queremos a fidelidade de Abraão e a fidelidade de Davi. Abraão levou o seu filho lá no alto de Moriá, em obediência a Deus, para oferecê-lo a Deus. Davi reconheceu os seus pecados e ofertou a sua vida diante de Deus, e pagou todos os preços que tinha que pagar diante do Senhor. E às vezes nós queremos as bênçãos, pegamos a Bíblia, abrimos no caixinha de promessa. Às vezes tem crente que adora uma caixinha de promessa. Lá na caixinha de promessa só tem promessa. O Senhor vai dar a bênção, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai fazer brilhar, o Senhor, promessa, só tem promessa, mas não tem fidelidade, não tem disciplina, não tem obediência, não tem andar no temor do Senhor, não tem andar em obediência. Mas ser crente assim é muito fácil, filhinho. Acorda para a vida, acorda. Acorda, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus conhece até o íntimo do teu pensamento. Davi se arrependeu do seu pecado, colocou o pecado diante de Deus, aceitou a disciplina diante do Senhor, colocando a sua vida diante de Deus, e depois foi lá e pagou a oferta que tinha que pagar com justiça perante Deus. E aí Deus respondeu a oração. Senhor, quantas pessoas me ouvem
ou ao vivo, ou numa gravação agora no canal da igreja, que há quanto tempo não vem à igreja, há quanto tempo está afastado do corpo de Cristo, e acha que está tudo bem na sua vida espiritual, afinal é ela e Deus, acha que é assim, sou eu e Deus. Deus sabe onde meu calo aperta e Deus sabe como eu sou fiel. Só que você está negando o princípio bíblico e a palavra de Deus é para ser respeitada. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então, quantas pessoas me ouvem agora que há quanto tempo não são dizimistas e ofertantes na casa de Deus? Quantas pessoas? Dízimo é de toda a renda. Ganhou alguma coisa, seja dizimista. 13º, seja dizimista. Ganhou uma promoção no trabalho, seja dizimista. Ganhou lá uma participação de lucros, dê o dízimo da participação de lucros. Teve lá uma venda, fez uma venda, ganhou uma boa comissão, dê o dízimo da comissão. Tem que ser fiel. Ah, pastor, você está chato. É chato? Não, é a Bíblia. Porque não adianta, a pessoa pode vir pedir orar, a gente vai orar, mas se você não for fiel à palavra, Deus não se deixa enganar. Deus é Deus, gente. Precisa andar na linha. Crente tem que ter vida correta com Deus. Cristianismo não é bagunça, cristianismo não é balela. A palavra de Deus é para ser respeitada. Então a pessoa está lá, é casado, ou é noivo, ou tem namorada, e fica flertando com o vizinho, e fica trocando mensagenzinho de amorzinho com o vizinho, pula a cerca, e acha que está tudo bem. Desculpa, filho, você não é crente, você tem que se converter primeiro. Então, é necessário colocar os pingos nos is, é necessário fazer como Davi. Em primeiro lugar, Senhor, eu me arrependo, eu pequei loucamente. Senhor, em segundo lugar, eu aceito a tua disciplina, me coloco nas tuas mãos, que é melhor cair nas mãos de Deus que nas mãos dos homens. Terceiro lugar, pago a minha oferta que tenho que pagar, compro o terreno, porque não vou ofertar para Deus o que não me custe nada. Versículos 18 a 25. Então o Senhor respondeu com fogo do céu, cessou totalmente a praga e Deus restaurou o seu povo. Então, Pai, queremos fazer uma oração sincera, íntegra, em linha com o coração arrependido e em linha com práticas de uma pessoa arrependida. Porque a prática de uma pessoa arrependida, ela muda, Senhor. Ainda que esporadicamente, uma vez na vida, está na morte, a pessoa cometa um pecado, um erro, porque nós somos falhos, falíveis, mas a pessoa não insiste na prática do pecado, uma vida mundana, de forma nenhuma. Então, Senhor, nós colocamos na nossa vida diante de Ti, e assim, meu Deus, nós Te pedimos restauração, Senhor. Assim nós Te pedimos, Pai, abra as janelas do céu, meu Pai. Assim nós Te pedimos, Senhor, derrama a chuva de bênção sobre o Teu povo, meu Pai. Assim nós Te pedimos, Pai, conceda promoções no trabalho, Senhor, aumento de salário, meu Pai. Eu sei que há pessoas que me ouvem que dizem, Senhor, eu gostaria tanto de semear muito mais do que eu semeio, abençoar a igreja muito mais, a obra do Senhor muito mais, mas ainda não tem condições. Senhor, abençoa esta vida, meu Pai, abençoa, prospera, enriqueça, meu Pai, em nome de Jesus. Pessoas agora que oram pelo casamento, meu Deus, restaura essa união, restaura essa vida conjugal, restaura esse casamento, restaura essa família. Jovens que estão no mundo, perdidos no alcoolismo, na pornografia, no sexo ilícito, nas drogas. Senhor, liberta essas pessoas desses caminhos errados. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, longe da casa de Deus. Senhor, traga de volta para a Tua casa, meu Pai.
as tuas ovelhas estejam aqui unidas, servindo, adorando e glorificando o nome de Jesus. Sim, meu Pai, cada uma dessas vidas, cada um desses nomes, cada um dos pedidos de oração, as tuas ovelhinhas amadas estão orando, está aqui a lista, o pedido, estamos apresentando diante de Ti, Senhor, pessoas que precisam de cura, meu Deus, cura estas pessoas, Pai. Tem pessoas aqui com doenças graves, doenças gravíssimas, meu Pai, cura, meu Pai. Nós te pedimos, cura, Senhor, cura, meu Pai, em nome de Jesus, que toda doença caia por terra, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Colocamos e pedimos haja salvação, Senhor. Há famílias aqui, há membros da família que não é convertido. Senhor, salva essas pessoas, salva, meu Pai. Abre o coração dessas pessoas, liberta essas pessoas da escravidão, do pecado do mundo, Pai. Ilumina os olhos do coração dessas vidas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Os bem-amadas ovelhinhas, são 8 horas e 32 minutos, já passei 2 minutinhos. Quero chegar ao final desta live, terminar esta live. Nós prezamos pelos horários, respeito ao culto, ao que nós anunciamos. Sabemos que às vezes o Senhor, de uma forma ou outra, Ele que é Deus, passa um pouquinho, tem um mover especial, mas dentro do quadro geral, nós procuramos respeitar os horários, respeitar o culto, assim podemos ter organização e programar as ovelhas de Jesus da maneira correta, para que todos honrem também a Deus de forma correta, amém? Então que você tenha uma noite abençoadíssima para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Eu espero você nesse próximo domingo. Será a ceia do Senhor, amados, 1º domingo de dezembro. Não falte, não falte. Crente não falta a ceia. Crente que é crente não falta a ceia. Venha ter comunhão com os irmãos às 9 horas e 20 minutos aqui na Rua General Roca, 340, Galeria, próximos da Praça Sans Pena, Tijuca, coração da Tijuca. Muito em breve nós estaremos também na Francisco Cruz Nunes, na região oceânica, Itaipu, Niterói. Nossa amada igreja está abrindo uma igreja lá, estamos plantando uma igreja lá em Itaipu. Um grandiosíssimo milagre que Deus operou em nossa igreja. Estamos muito felizes, muito gratos a Deus pela família que fez essa oferta. Gente, Deus levantou uma família que nós somos muito gratos a essa família. Nós amamos esta família com todo o amor, todo o carinho no meu coração. É uma família que eu tenho como, inclusive, são meus amigos pessoais, pessoas que eu amo profundamente, que eu tenho como membros da minha família. Tenho um carinho, um amor muito grande para essa família. Amigos, independentemente de qualquer coisa, mesmo que não tivessem ofertado nada, mesmo que a partir de hoje não desse nem mais um centavo para a igreja, são meus amigos, pessoas que eu amo profundamente, como pessoas da minha família. E eu agradeço a Deus por essa família. Foi lá, comprou a igreja, semeou, abençoou a casa do Pai. E nós somos muito gratos, muito felizes e muito gratos. Nós vamos estender a obra da igreja lá para Itaipu, já, muito breve, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai. Vamos ter a sede aqui no Rio de Janeiro, a sede lá em Itaipu, para a glória do Pai. Em breve, quando o Senhor permitir, eu irei morar lá mais próximo de Itaipu, aquela região, nossa pastora também, e vamos estar lá e aqui. As nossas igrejas são amadas, todas as ovelhinhas, ninguém vai ficar para trás, ninguém. Nós somos uma família, nós não temos como deixar ninguém para trás, nós somos uma família, vamos estar sempre juntos, até Jesus voltar ou até Jesus nos levar.
em nome de Jesus. Estaremos juntos servindo e adorando o Senhor para a glória do seu nome, amém? Então olha, domingo cedo, Senhor, não falte, venha estar conosco aqui às 9h20 da manhã, na Rua General Roca 340, amém? Para a glória do Senhor. E olha, mês de dezembro vamos inaugurar uma ferramenta de evangelização, uma bênção do Senhor, hein? Em nome de Jesus, estamos esperando a igreja vir domingo, vamos anunciar, já venha com o coração aberto e generoso, semear, vamos honrar esse compromisso, e até o final do mês, em nome de Jesus, mais uma ferramenta de evangelismo, para o louvor e para a glória do nosso Pai. Amado, tenha uma noite abençoada, tenha uma noite de graça, paz, amor, misericórdia para a tua vida, bênçãos sem medidas. Tenha um sábado maravilhoso. Amanhã eu vou estar aqui na igreja fazendo a mensagem para domingo. Ore por mim, por favor, para que eu tenha inspiração de Deus, que o Senhor Jesus fale ao meu coração, a leitura bíblica, e que a palavra que será pregada no domingo seja uma palavra de Deus, bíblica, para abençoar o coração da igreja, amém? Um grande beijo no seu coração. Eu amo a cada uma das ovelhinhas no amor do Senhor Jesus Cristo, que é o amor ágape, o amor de Deus. O amor é o que nos une, é o vínculo da perfeição. Tenha uma noite abençoada, rica em Deus e maravilhosa, em nome de Jesus. E eu lembro a todos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.